Olá, bom dia. Aqui é o professor Tiago Dias. Antes de mais nada, eu quero desejar um feliz ano novo, um feliz 2025 para todos e todas os estudantes do nosso curso de História e Licenciatura em História no formato EAD do IFSU Sapiranga. Bem, o objetivo desse vídeo hoje é falar um pouco sobre o nosso novo componente História Moderna 1. Esse vídeo, então, portanto, tem o objetivo de apresentar e falar um pouco sobre esse componente que inicia agora, dia 3 de fevereiro, e que se encerra em 3 de março, ou seja, no nosso primeiro semestre de 2025. Bem, a História Moderna 1, portanto, é um componente obrigatório, ele tem 60 horas, é um componente com 21 dias letivos, é um mês inteiro, mas com 21 dias letivos. Nós vamos ter aulas síncronas, pelo menos duas aulas síncronas. E o componente de História Moderna 1, ele é um componente que, de forma periódica, né, pensando na periodização desse componente, ele perfaz sobretudo entre os séculos XIV, século XV e XVI. Né? Nós trabalhamos as temáticas relativas, sobretudo, pós-peste, a peste que assolou a Europa no século XIV, né, no final do século XIV. Então, nós trabalhamos as temáticas relativas ao Renascimento, ao humanismo, à reforma, à contra-reforma, a formação dos estados monárquicos, né? Então nós trabalhamos uma série de conteúdos e temas que são muito importantes, né? Que para a história, para a concepção da história global, mas que tocam de forma bastante particular nesse componente de História Moderna 1, a Europa Ocidental, né? Não é um curso totalmente europeizado, mas acaba que os principais movimentos e fatos e processos centram-se na Europa Ocidental, mas que tem uma ressonância e que tem marca, portanto, bastante a história global. Né? Então, a importância de História Moderna 1, já a História Moderna 2 a gente flexibiliza bastante para trabalhar outras realidades, né? Trabalha, sobretudo, também a História Moderna no Oriente, em África, quer dizer, a gente tem uns outros debates que complementam esse estudo, esse campo de estudo da história moderna. Mas nesse primeiro momento, História Moderna 1, obviamente que a gente também discute a importância das chamadas grandes navegações e toda essa perspectiva de chegada, de incorporação territorial e também de contato com outros povos, né, do chamado Novo Mundo e a formação da América, né? Então, tudo isso se perpassa nessa primeira modernidade, né? O que a gente tem convencionado, historiadores, historiadoras, a comunidade acadêmica tem chamado, portanto, de primeira modernidade. Bem, esse curso, ele está dividido em 4 semanas, né? Cada uma das semanas nós estamos oportunizando um debate, uma discussão central. E na semana 1, né, nós estamos chamando de noções de idade moderna, periodização e interpretação, que é uma aproximação, quer dizer, são achegas temáticas relativas à história moderna, né? Quer dizer, é uma aproximação e, portanto, a gente vai ter um debate mais introdutório à história moderna, né? Pensar, portanto, a história moderna e a época moderna, quer dizer, o que a gente entende como uma idade moderna e uma época moderna, né? Pensando os problemas relativos a essa temática, mas pensando também a consolidação desse campo de estudos. E a gente tem alguns debates que eu priorizei para esse primeiro momento, para essa primeira semana, né? Primeiro pensar um pouco sobre os relatos do Giovanni Boccaccio numa obra, né? O Decameron, que inaugura, de certa forma, né, o que a gente entende como uma literatura moderna, quer dizer, uma concepção e um tipo de relato, né, a primeira obra ocidental em prosa, e que as suas primeiras narrativas da realidade local vivenciada
pelo autor são, na verdade, informações sobre a peste, né? A peste bubônica. Ele registra esses relatos por volta de 1348 e é uma dos importantes, né? Talvez uma das nossas aproximações que a gente já faça nesse componente relativo a uma temática e um campo de estudo bastante importante hoje na história, que é a história ambiental. Então, nós vivemos a pandemia da Covid-19, mas nós temos outras pandemias, outros problemas relativos à história ambiental que precisam ser discutidos, e a gente inicia esse componente curricular de moderna com esse debate relativo à peste e a esse relato do Giovanni Boccaccio no Decameron, né? E aí isso abre a possibilidade da gente começar a trabalhar, então, temáticas como o próprio Renascimento, quer dizer, isso marca essa ideia de uma idade moderna, é a própria ideia do renascer, quer dizer, pós-peste, o mundo, portanto, passa por uma transformação que vai ser, os indivíduos daquela época, né, vão começar a se conceber como estar a renascer, dada, né, a grande mortandade, dada o grande colapso que a peste gerou, portanto. Você tem, portanto, a perspectiva do renascimento, né, essa ideia de um renascimento, mas também a ideia de uma educação mais humanística, não tão mais religiosa, não tão mais voltada aos cânones religiosos, né, que vai abrir a possibilidade de uma racionalização portanto, do que a gente depois vai, no século XVIII, entender como o iluminismo, né? Mas isso é todo um caminho relativo à razão, à experiência, que vai se dando nesse período moderno. E para discutir essas questões, eu escolhi também, para a gente trabalhar um pouco, a obra do Leonardo da Vinci, quer dizer, e sobretudo O Homem Vitruviano, né, produzido em 1490, um desenho importantíssimo que na verdade é um ícone, né, digamos assim, né, para que a gente possa fazer esse exercício de pensar essa imagem moderna, do qual o homem é o centro, e não mais Deus, e não mais a religião, é o centro da sociedade, é o centro das explicações, mas também a razão, né? O homem vitruviano é, na verdade, uma concepção de um desenho que representa figuras geométricas, números matemáticos, né? Então, isso tem a ver com esse primado da razão que vai se instaurar nesse período moderno. A semana número 2, nós vamos tensionar muito mais, quer dizer, centralizar muito mais os debates sobre política, cultura e sociedade nesse renascimento, quer dizer, esmiuçar mais algumas questões para entender esse contexto renascentista. E vamos nos debruçar sobre a ideia do nascimento do Estado moderno, quer dizer, o Estado que a gente concebe hoje, essa perspectiva de divisões dos poderes, essa concepção de um Estado que tem tarefas, que tem atribuições, que tem jurisdições, ela surge nesse período, né, os primeiros desenhos dessas ideias, né, com a derrocada do sistema feudalista, com essa concepção de que famílias teriam relações diretas com pequenos e grandes feudos, é o período moderno que marca, né, o nascimento da ideia das cortes familiares, e aí, sobretudo, a gente assiste esse processo acontecendo em cidades importantes como Florença, né, e a transformação do poder político moderno em torno das famílias, mas no sentido da formação dos estados monárquicos. É importante perceber como, e aí a gente vai discutir bastante a obra do Maquiavel, né, e o Príncipe, né, a obra fundante do pensamento político moderno. Maquiavel vai escrever esse manuscrito por volta de 1513, embora só a partir da década de 20 do século XVI é que ela vai ser impressa pela primeira vez, vai ser publicada, mas em 1513 o manuscrito já estaria pronto, e marca justamente essa nova fase do mundo moderno que tem a ver com a política, que tem a ver com as famílias, né? Ele vai homenagear um dos mecenas de Florença, né? Entregando esse material para dizer do valor do príncipe e do principiado como uma forma de governo que tem a ver com a formação dos estados monárquicos. Para também coroar um pouco essa ideia de sociedade e cultura,
A gente também vai conhecer um pouco o Rafael Sanzio e os pintores renascentistas, a arte renascentista, né? Então a gente vai se debruçar também sobre uma perspectiva de humanidades digitais, no sentido de fazer uma visita a obras em formato digital, né? Através do Google Art e outras ferramentas, né? Mas pensando um pouco nesse conhecimento sobre a, a arte da Renascença, né? Bem, na semana número 3 a gente vai trabalhar uma outra temática que também é bastante importante nesse cenário, que são as reformas, né? Então a gente já há um consenso na comunidade de historiadores, que a gente não pode falar mais de uma reforma, mas as reformas, porque você tanto tem a reforma, a chamada reforma protestante, mas você também tem a contra-reforma, a própria reforma católica, que também é uma resposta. Isso tudo marca, né, esse século XV, e ele é importante e relevante para a gente entender essa primeira modernidade. Então, nessa semana número 3, a gente vai discutir as reformas, a diversidade religiosa e os embates políticos. Vamos conhecer um pouco sobre as teses de Martinho Lutero, produzidas em 1517, afixadas numa igreja na Alemanha, que foi, né, as 95 teses que geraram, portanto, esse embate entre Martinho Lutero e a Igreja Católica, né? Sempre lembrando que Martinho Lutero não queria um rompimento com a Igreja, mas ele queria, na verdade, uma reforma, por isso que mas foi impossível de acontecer. A gente vai trabalhar com um historiador francês que dedicou sua vida a esses debates do período moderno, né, o Jean de Lamoux, e que faz uma pergunta, né, que é importante, a reforma, por quê? É uma pergunta simples, direta, e da qual a gente precisa, então, explicações. Pensar um pouco sobre a difusão dessa reforma na Europa, e o resultado de tudo isso, né, veja como isso respinga no que depois vai se chamar o Novo Mundo, né, nas Américas, a própria formação, a própria consolidação do Tribunal Inquisitorial, então, e a expansão dessa ideia do catolicismo como resultado dessa contra-reforma. Né? Vamos trabalhar um pouco sobre esse aspecto, então, relativo à intolerância, e eu acho que isso é um debate contemporâneo, um debate que está aqui no nosso dia a dia, e nada mais relevante nesse processo do que a gente entender um pouco o que foi o massacre de São Bartolomeu de 1572 e a resposta que foi o Edito de Nantes de 1598, que foi, na verdade, uma forma, uma resposta a esse grande massacre, que em grande medida permitia, de certa forma, a coexistência das religiões, não de forma pacífica, mas de forma um pouco mais humanitária. Né? Então, a gente trabalhar esse debate sobre a tolerância, a intolerância, e como isso tem a ver com a nossa contemporaneidade a partir da reforma e da contra-reforma. E por fim, não menos importante, na semana 4, a gente precisa então fechar esse período moderno para entender a formação e a consolidação, portanto, do Estado monárquico, a sociedade de corte e o comportamento civilizador que marca de fato esse período moderno. Quer dizer, o que é esse Estado monárquico, né? Que é essa consolidação da política moderna no século XVI sobre os Estados monárquicos, o que é esse absolutismo e os debates historiográficos, inclusive, sobre isso, né? Que já marcam, inclusive, uma reflexão se havia um absolutismo ou não, quer dizer, portanto a gente voltar a esse debate historiográfico para conhecer que sociedade de corte é essa, né? Trabalhar um pouco os debates também de um historiador consagrado desse período, que trabalha a ideia da sociedade de corte e o processo civilizador, Norbert Elias, um historiador, sociólogo, que muito contribuiu, que muito tem contribuído para esse debate. E, para coroar essa discussão, a gente vai estudar um pouco também com imagens e reflexões em torno de uma figura emblemática, uma figura que foi se tornando, assim, a ideia, né, de que eu sou o Estado, e todos conhecem um pouco de forma popular, digamos assim, que é o rei Luís XIV, né, que ele torna-se o grande rei da França no século XVII, início do XVIII, né? O Rei Sol, quando ele é coroado em 1653, mas também como ele se torna o grande rei Luís XIV e tudo o que representou a figura para essa consolidação do Estado monárquico na França, mas na Europa e no mundo inteiro como um exemplo, portanto, do que seria esse Estado monárquico, né, no seu mais alto nível, né? O Rei Sol, que depois vai dizer que é o próprio Estado, né? Eu sou o próprio Estado, eu como rei
sou o próprio Estado. Então, com esse debate a gente fecha, portanto, essa discussão sobre essa primeira modernidade, tocando nos principais temas, nos principais assuntos que são importantes para a gente discutir. Então, eu desejo a todos e a todas um bom semestre de estudos, eu desejo a todos e todas um bom aproveitamento desse componente História Moderna 1. Fico, como sempre, à disposição para que a gente possa trabalhar juntos, para que a gente possa crescer juntos, para que a gente possa abrir os nossos conhecimentos, abrir nossa cabeça e entender um pouco mais sobre história e, sobretudo, sobre história moderna. Um abraço a todos e a todas.